Boa tarde, nonos anos. Tudo bem com vocês? Bom, a atividade da aula passada, eu vou postar a correção na próxima semana, porque muitos alunos estão enviando ainda as atividades atrasadas. Então, quando eu posto a correção e as pessoas não enviaram, fica muito fácil, né? Que daí é só copiar a correção e enviar. Bom, nós vamos começar a estudar Europa. Como que a gente vai estudar a Europa? A gente vai demorar um tempo estudando a Europa, porque a gente vai estudar a Europa em todos os seus aspectos. O nono ano é para a gente ter um perfil geral da Europa, desde os aspectos físicos, humano, ocupação, a população, clima, tudo. Primeiramente, para a gente começar a entender a Europa, o que a gente tem que estudar é como que a Europa está regionalizada. Lembrando que regionalizar é dividir conforme critérios pré-estabelecidos. Então, a Europa ela tinha uma divisão até o período da Guerra Fria, e após o período da Guerra Fria, a ONU criou uma nova regionalização, uma nova divisão para a Europa, que é esse mapa que vocês podem verificar aí na tela. Bom, vocês não vão conseguir memorizar nem aprender esse mapa olhando ele uma vez. Nós vamos voltar nesse mapa, eu acho que nesse mês e no mês que vem, em todas as aulas. E olhando para esse mapa, a gente vê a regionalização atual. Qual é, né? Como que é essa regionalização? Cada região dessa tem algumas características específicas. Vamos começar pela região da Europa Ocidental. Eu vou explanar um pouco, vou falar um pouco para vocês algumas características gerais de cada uma dessa região, mas depois nós vamos estudar uma por uma mais detalhadamente. A Europa Ocidental, que vocês podem ver de roxo, ela se destaca principalmente pelo fato de ter começado a Revolução Industrial justamente aí nessa porção onde vocês podem ver o Reino Unido, mais especificamente na Inglaterra, mas como começou a industrialização na Inglaterra, os países que estavam muito próximos também começaram a desenvolver suas indústrias no mesmo período, como é o caso da Alemanha, o caso da Bélgica, principalmente. Atualmente, esses países eles são considerados os países mais desenvolvidos da Europa também, ou seja, se vocês escutarem falar em Europa Ocidental, é a parte mais desenvolvida da Europa. Entre esses países, o país que é o país mais rico, que comanda, assim, digamos, a Europa, que faz parte da União Europeia, que é um bloco econômico que nós vamos estudar, eu comentei com vocês durante a aula, mas nós vamos voltar também, é a Alemanha. E depois nós temos o Reino Unido como segundo país importante e a França em terceiro lugar. A Europa Mediterrânea, ela é formada por essa parte de Portugal e da Espanha, mais a Itália ali, né? Essa parte de Portugal e da Espanha é chamada de Península Ibérica. É uma parte que tem uma característica muito diferente, porque ela está perto do mar Mediterrâneo, então ela tem um clima muito mais ameno, e são países que têm idiomas de origem latina, né? Idiomas de origem latim, do latim, que é o português, o espanhol, o italiano. O francês faz parte mais ou menos, mas ele não se inclui nessa lista, retirando a Grécia, que faz parte também da Europa Mediterrânea, mas tem um idioma totalmente diferente. O grego tem uma origem bem diferente do latim. A Europa Centro-Oriental junta a Europa Central com a Oriental, mas a gente fala que é Centro-Oriental. Por quê? Porque são países que têm características muito similares. São países que fizeram parte, quase boa parte deles, da antiga União Soviética. Então, são países que tiveram uma economia em determinado período da história, até a Guerra Fria, socialista. Geralmente são países que apresentam um certo atraso econômico. Isso não quer dizer que todos os países que estejam aí ou só os países que estão marcados como parte da Europa Centro-Oriental fizeram parte da União Soviética, né? Alguns outros países em determinado momento foram incorporados, como é o caso que a gente pode olhar ali dos países laranja da Estônia, por exemplo, que é considerado hoje em dia um país setentrional. Então a gente tem esses países da Europa Centro-Oriental como países que fizeram parte da União Soviética. Entre esses países, o país mais importante politicamente e economicamente é a Rússia, que é o maior território do mundo, né? O país que tem o maior território.
mundial. E depois e também é o país mais industrializado. Depois a gente vai aprender que entre o segundo país mais industrializado, que conseguiu uma ótima transição para o mundo capitalista, seria a República Tcheca, que a gente pode ver bem no meio do mapa, do lado da Alemanha. E tem outro país que vai aparecer bastante, a gente vai falar bastante dele, que é a Ucrânia. A Ucrânia é um país muito pobre, mas ela tem um tipo de solo muito específico que chama Chernozem, e é bem interessante. Entre os países da Europa do Norte, a gente tem a parte dos países nórdicos, que seria Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia, e os países bálticos, que são Estônia, Letônia e Lituânia, esses três países pequenininhos. Essa parte é chamada Europa Setentrional. Setentrional, a palavra setentrional é sinônimo de norte. Então, vocês podem encontrar a palavra setentrional, de repente, algum outro texto querendo se referir à região norte. O texto que vocês têm na aula de hoje pergunta assim: Europa é uma península ou é um continente? Reparem que a Rússia está grudada ali com a Ásia. Acaba o mapa a parte verde da Rússia junto com a Ásia. Se a gente for olhar o mapa da Europa bem do alto, vou voltar um pouco aqui. Se a gente for olhar o mapa da Europa, reparem que a Europa é um continente que está grudado com o continente asiático. Então, se a gente for analisar do ponto de vista físico do território ou geológico da formação desse continente, a gente poderia dizer que a Europa está muito mais para uma península do que um continente. Península é um pedaço de território, de terra, que ele está cercado por água pelos dois lados. Um ótimo exemplo de península é a Península Ibérica, essa parte que a gente está vendo Portugal e Espanha. Reparem, tem água de todos os lados e só está conectada com o continente, com o território, por uma parte mais estreita. O mesmo caso da Península Itálica, onde a gente está vendo a Itália. A Itália parece uma botinha, reparem. Ela está toda solta no meio da água e conectada só por uma parte, como se fosse a península é como se fosse uma ponte territorial, ou seja, uma ponte que avança no meio do oceano. É como se o continente avançasse no meio do oceano, mas ele não está muito bem conectado pelos outros lados, ele está conectado somente de um lado. Então, do ponto de vista geológico, a Europa seria uma península, não seria um continente. Olhando por aqui, a gente vê que ela é muito pequena. Olha o tamanho da Ásia. 3 ou 4 vezes maior que a Europa, né? Agora, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, a Europa é considerada um continente, porque são um conjunto de países que têm características mais ou menos similares, muito diferentes dos países asiáticos. Além de tudo, tem um valor histórico muito importante. A Europa em si, haja vista que aí começam as colonizações, aí começa a cultura, que é considerada a cultura ocidental, que vai se espalhar pelas Américas e vai dominar, de certa forma, o restante do mundo. Vocês têm como atividade uma atividade que parece um pouco braçal, mas é legal para vocês olharem esse mapa e irem registrando a localização de cada país e em qual região ele se encontra. E também tem uma segunda parte do texto que fala para vocês sobre os limites da Europa. Olhando esse mapa, é muito interessante, principalmente o limite da Europa com o Oriente. Vocês vão ver que a Rússia, ela é um país que ela está bem no meio dos dois continentes. Ela está entre a Europa e a Ásia. Então, a Rússia ela tem metade na Europa e metade na Ásia. E onde termina onde é considerado o limite da Europa com a Ásia? É justamente aí onde vocês podem ver na região nordeste desse mapa, esses montes, que são chamados Montes Urais, e o Mar Cáspio, aí embaixo, que são considerados os limites entre Europa e Ásia. E aí vocês vão se perguntar, puxa, mas se a Rússia está no meio dos dois continentes, os russos são europeus ou são asiáticos? É uma grande questão. E aí vocês vão ver que os russos, como eles estão bem no meio, eles consideram que tudo isso, Europa e Ásia, formam parte de um conjunto, que pode ser chamado, em determinados momentos, aparecem como Eurásia, ou continente euroasiático.
Alguns países utilizam essa nomenclatura, mas os europeus em si preferem falar Europa, porque ressalta a importância da Europa sobre a Ásia, ou seja, somos pequenos territorialmente, mas temos uma importância cultural muito grande. Na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar um pouco sobre o clima de cada uma dessas regiões. Depois a gente vai ver a parte geológica. Aliás, eu acho que primeiro a gente vai ver a parte geológica, o relevo, como que se forma. Por exemplo, o sul da Europa, que é essa parte mediterrânea, tem um relevo muito mais recente, uma formação geológica mais recente, então tem vulcões. A parte setentrional é muito mais antiga, não tanta atividade sísmica. A gente vai ver que a gente tem um conjunto de montanhas na Europa. Em relação ao clima, tem os climas muito diferenciados, que vai influenciar desde a agricultura até a ocupação, os diferentes tipos de ocupação territorial que existe na Europa. Depois a gente vai começar a trabalhar com vegetação, aspectos humanos e assim seguimos. Acho que me estendi um pouco demais nesse áudio, vai ficar cansativo para vocês. Próxima aula a gente continua trabalhando com a Europa. Qualquer dúvida vocês podem perguntar sempre, tá, pessoal? Boa atividade para vocês. Tchau, tchau.